Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje, no nosso vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a paragrafação e a pontuação, as questões de colocar os parágrafos e as questões de pontuação. Nossa atividade de hoje requer uma produção de texto de vocês, então, sempre que nós vamos produzir um texto, nós temos que pensar sobre essas questões da paragrafação e da pontuação. Então, vamos começar lá. O parágrafo. A professora ela vai usar um texto que nós já fizemos a atividade, que está lá no caderno da trilha de aprendizagem, que é o Ganso de Ouro, para dar os exemplos, né? Então, vocês podem perceber, saindo um pouco da questão do parágrafo, que lá no nosso começo do nosso texto nós temos um título, esse título ele fica centralizado no nosso texto, aí no caso é o Ganso de Ouro, o nome da história, né? E aí, logo quando nós começamos a escrever, nós já começamos utilizando o parágrafo, não esquecendo que todas as vezes que nós colocamos o parágrafo, nós temos que iniciar a nossa oração com letra maiúscula. Então, o parágrafo, ele consiste num conjunto de frases coesas, ou seja, frases que servem para expressar um pensamento ou uma ideia central num texto. Então, todas as frases que estão num parágrafo, elas servem para expressar basicamente uma mesma ideia. E quando nós vamos mudar de ideia no texto, nós precisamos abrir um outro parágrafo, fazer um outro parágrafo. Então, esse distanciamento aqui que nós temos da margem é o parágrafo, certo? Que nós não podemos esquecer. Então, vamos ler aqui, ó. Era uma vez um homem que tinha 3 filhos. O mais moço era chamado de Dummling, mais conhecido como João Bocó, pois todos achavam que ele era mais do que a metade de um tolo. E ele era o tempo todo zombado e maltratado por todos da casa. Reparem aqui que nesse parágrafo eles estão falando do filho mais novo desse homem, né? Então, a ideia central desse parágrafo é sobre falar sobre esse filho. Quando essa ideia muda, ou seja, que ele vai falar sobre outra coisa, que sobre o filho mais velho, nós mudamos de parágrafo. Então, aqui a gente dá essa abertura aqui, esse distanciamento, e aí começamos com letra maiúscula. Aconteceu que o filho mais velho cismou de ir à floresta para buscar lenha, e a sua mãe lhe deu um bolo delicioso e uma garrafa de vinho para ele levar, a fim de que ele pudesse se refrescar e se alimentar durante o trabalho. Perceba aí que a ideia mudou, então por isso que nós temos um novo parágrafo. É muito importante se atentar toda vez que nós vamos produzir um texto sobre a questão do parágrafo. O ponto final já é muito conhecido por vocês, é um sinal de pontuação usado para indicar o final de um período, marcando uma pausa absoluta, ou seja, todas as vezes que eu vou finalizar uma ideia, ou eu quero que faça uma pausa absoluta no meu texto, eu vou usar o ponto final. Assim como quando nós vamos ler um texto, todas as vezes que tiver um ponto final, nós precisamos dar uma pausa na nossa leitura. Porque a próxima ideia vai ser ou uma ideia diferente que precisa de uma pausa para isso. Então, todas as vezes nós usamos o ponto final. Todas as vezes que nós trocamos de parágrafo, nós terminamos uma ideia e usamos daí o ponto final, certo? Sempre ao final das frases. Vírgula. A vírgula indica que deverá ser feita uma pequena pausa durante a leitura, como a gente pode chamar de um respiro, né? Essa é uma forma mais simples e mais superficial de entender a vírgula. Logicamente que ao longo de todos os anos aí que nós fomos passando durante a escola, a gente vai se aprofundar nessa definição. Mas essa definição primeira aqui de respiro quer dizer, todas as vezes que eu quero que quando a pessoa vai ler algo, ela pare, mesmo que fosse por uma pausa curta, nós colocamos aí a vírgula para dar um respiro. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma fala lá do nosso conto, então vamos lá, ó. Será que você poderia me dar um pedaço de bolo que você tem no prato e um pouco de vinho da sua garrafa? Porque estou com muita fome e sede. Então, olha lá, ó.
Se eu não tivesse colocado a vírgula aqui, essas ideias ficariam muito juntas e seriam até difícil para quem está lendo o texto entender. Então ficaria, será que você poderia me dar um pedaço de bolo que você tem no prato e um pouco de vinho da sua garrafa, porque estou com muita fome e sede? Aqui, repare que ele está separando conjuntos. Então, primeiro, ele quer que dar um pedaço de bolo que você tem no prato. Então, ele dá uma pausa. E um pouco de vinho da sua garrafa. Outra pausa. Porque estou com muita fome e sede. E olha aqui o ponto final. Aqui, ó, eu vou dar uma pausa mais longa na minha leitura. Porém, este jovem e esperto rapaz respondeu. Então, aqui também, ó, eu tenho uma pequena pausa. Todas as vezes que eu for fazer essa pequena pausa, ou que eu quero, na minha produção de texto, que a minha produção de texto indique uma pequena pausa, eu vou colocar a vírgula. A vírgula serve para separar também itens, né? Então, ele levou... bolacha, vírgula, vinho, vírgula, garrafa e um copo. Então, todas as vezes também que eu quero separar itens, eu coloco a vírgula. Próxima pontuação, 2 pontos. O uso de 2 pontos marca uma sensível suspensão da voz numa frase não concluída. Emprega-se geralmente para anunciar a fala de personagens na história. Então, logicamente, os 2 pontos, ele não é só utilizado no discurso indireto para indicar uma fala. Mas, contudo, nessa nossa explicação aqui da pontuação, a gente vai se atentar para isso. Então, todas as vezes que eu quero indicar a fala em um discurso direto de algum personagem, eu vou colocar o 2 pontos. Então, olha lá, ó. Diante disso tudo, João Bocó disse, 2 pontos. Ele vai falar, então eu vou colocar o 2 pontos aqui antes. E depois eu vou colocar a fala do João Bocó. E quando eu coloco a fala do João Bocó, a gente vai aqui para o nosso outro sinal de pontuação, que é o travessão. Então, olha lá, ó, no discurso direto, ele serve para indicar a fala do personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos. Logicamente, o travessão não serve só para isso, mas nessas nossas produções de texto, a gente vai usar ele nesse sentido. Então, todas as vezes que eu quero falar de uma forma direta, como realmente o personagem está falando diretamente, eu vou colocar antes o travessão. Então, aqui, ó, diante de tudo isso, João Bocó disse. O que ele falou? O que ele realmente falou? Qual foi a fala dele? Pai, eu gostaria de ir para cortar lenha também. Então, aqui eu vou colocar o travessão. Próximo sinal é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele tem a finalidade de indicar vários estados emocionais. E justamente esse é o ponto de exclamação. Ou seja, todas as vezes que eu quero indicar que eu estou admirada com algo, surpresa com algo me assustou, tem uma emoção, eu vou colocar aí o ponto de exclamação. Então, olha aqui no exemplo. Mas João Bocó era muito teimoso e, finalmente, seu pai concordou. 2 pontos. Vai, então. Olha aqui o ponto de exclamação. Então, o que ele quer dizer aqui? Que o pai não falou de uma forma, vai, então, né? De qualquer jeito. Ele falou, então, vai então, né? Ele falou de uma forma demonstrando aqui a emoção, passando a emoção que o pai sentiu para falar aquilo. Então, ele colocou aqui o ponto de exclamação. E para finalizar, o ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele é representado por esse símbolo aqui, e ele tem a função de induzir o leitor a entoar a frase em que ele é colocado como uma forma de uma pergunta ou uma dúvida. Então, todas as vezes que nós queremos colocar e fazer uma pergunta, nós devemos colocar o ponto de interrogação. Então, olha aqui nesse exemplo. No meio de um campo, um padre os encontrou e quando ele viu o cortejo, disse: vocês não se envergonham de si mesmas, suas garotas atrevidas, correndo atrás de um jovem rapaz dessa maneira pelos campos? Esse é um comportamento digno? Então, aqui se vê que o padre está perguntando. Então, correndo atrás de um jovem rapaz dessa maneira pelos campos, vocês não se envergonham? Esse é um comportamento digno? Então, isso são as perguntas que o padre está fazendo. E todas as vezes que nós fazemos a pergunta, nós colocamos um ponto de interrogação. Agora é a hora de fazer a nossa produção de texto, a nossa atividade. Preste bastante atenção nessas questões da pontuação e da paragrafação no texto. E até mais.